Olá, todos bem? Olha só, dizem que burro velho não aprende truque novo, né? Mas contrariando essa máxima aí, eu aprendi a fazer umas coisas novas aqui, ó. Então, já montamos o roteiro da viagem do final do ano, né? Que dessa vez eu pretendo fazer sentido contrário, indo até Urubici e de lá descendo a Serra do Rio do Rastro na volta. Então, separei aqui, ó, todos os pontos de interesse que eu gostaria de conhecer. Já estão todos aqui no mapa. Para quem não conhece, esse é o Google My Maps, que é uma versão do Google Maps, né? Então, no YouTube a gente aprende de tudo, né? Então, no primeiro dia, qual que é a ideia? É sair de Sorocaba, ali da Patelli, e tocar até Palhoça, né? A gente vai ficar aqui nesse Hotel Firenze aqui, que fica bem na beiradinha da BR, né? Então tá tranquilo aqui. No segundo dia, a gente vai tocar de Palhoça até Urubici. Então aqui nesse trajeto tem os pontos de interesse que eu gostaria de visitar, né? Então aqui tem um ponto que talvez, dependendo do horário, a gente passa, que é um mirante. Então, um mirante da Serra da Boa Vista. Tem umas coisas aí bacanas, tal, dá pra gente tirar uns retratos, parar, esticar a perna, tudo vai depender de como tiver a nossa velocidade de cruzeiro, tempo, essas coisas, né? Então, aí a próxima parada mesmo que está planejado é lá já em Alfredo Wagner, que é a Gruta do Poço Certo, né? Que é bem conhecido. Não, aqui é a cidade de Alfredo Wagner. Na verdade, a Gruta do Poço Certo está aqui, ó, que é o ponto B. É aquela gruta bem famosona que a gente já viu bastante coisa no Instagram. O povo vai lá, tira foto, é bem bonito. Então é uma igrejinha, né, uma capelinha dentro da rocha, no lado dessa cachoeira também, né? Aí de lá a gente vai tocar para Urubici. Aqui no caminho tem um mirante que é recém-inaugurado, já faz acho que menos de um ano que foi inaugurado, que dá por volta de 15 quilômetros mais ou menos, que é o Mirante de Vidro, né? Também vai depender da velocidade da viagem aí pra gente parar lá, comer, fazer alguma coisa, né? E conhecer esse mirante de vidro aí que é bem legal, né? Mas também tá no roteiro, né? Mas tudo vai depender de se a gente vai estar sozinho, se a gente vai estar em grupo, vai estar com mais gente, para definir se vai querer passar lá ou não. Então a gente vai tocar aqui até Urubici, né? Que a gente vai ficar nessa Pousada das Flores aqui, que é um ponto de destino aí da galera das viagens de moto e tal. É uma pousada bem conhecida, bem caracterizada já para motociclismo. Então, e é bem disputada também, né? Então eu já tô com a reserva feita desde julho, né? Pra gente ficar 2 dias nessa pousada, né? Então, se alguém se interessar, também tem que já fazer essa reserva, porque final do ano é bem disputado lá. Então, dependendo do horário que a gente chegar lá, né, a gente vai conhecer o mirante do Campestre, que está aqui, que na verdade é o Morro do Campestre.
também bem conhecido, né? Bem conhecido em termos, né? Que a gente vê muito aí nas fotos, publicações do pessoal que vai para lá. Então eu acho que vale a pena. Então, como não é um trecho tão longo, né, do segundo dia, que é mais ou menos 3 horas de viagem, então eu acho que dá para descansar, conhecer a cidade, já visitar o Morro do Campestre já nesse segundo dia. No terceiro dia, que vai ser dia 28, aí a ideia é conhecer a Pedra Furada, né, que é o mirante conhecido como Mirante da Igreja, que também a gente já vai fazer a pedido de autorização do ICMBio. Então a gente já passa no ICMBio, que é ali pertinho da pousada, pega essa autorização e vai conhecer a Pedra Furada e a Serra do Corvo Branco, que pode ser tanto um como o outro depois. Então a ideia da Serra do Corvo Branco é a gente ir tocar até a entrada lá, que tem aquelas fendas e tal, né? De repente descer um pouquinho, mas é só para a gente ir até lá mesmo. Então esse trecho, né, segundo o pessoal que já foi para lá, a galera de Harley sofre um pouquinho, né, porque tem um trechinho meio ruim para chegar lá, mas dá para ir de boa. Para descer a serra, aí já é recomendável mais com Big Trail, com moto mais apropriada, né? E aqui o parque do Morro da Igreja, lá da Pedra Furada, dá para ir tranquilo, né? Então tem umas cabanas lá que o pessoal aluga, né? E tem aqui outras opções também. E aqui a Pedra Furada. Essa Pedra Furada, na verdade, é uma trilha bem difícil de ir, né? Que é mais a galera de trilha que vai mesmo. Mas a ideia tá vendo como ela tá lá longe. Então a ideia não é ir até lá. A ideia é ficar mesmo ali no Morro da Igreja e de lá você visualiza essa pedra furada, né? Então a ideia é fazer esses dois percursos aqui no dia 28, né? E aí voltar para pousada e curtir o resto do dia. Lá em Urubici, né, então tem lá os bares conhecidos, tem que ver aqui, ó. É, não tô achando aqui agora, mas tem dois bares lá, que é a Rota 370, que é um bar estilo rock, motoqueiro e tal, que a galera curte bastante. Mas ele não tá aparecendo aqui agora. Enfim, aí curti Urubici no dia 28. Voltar lá pra pousada, descansar, tomar uma cerveja, curtir a noite. E outro dia sair cedo, já que daí já vai ser caminho de volta já, né? Então a gente tem no trecho, né,
do caminho de volta, que já é tem um mirante, né, fica aqui, ó, bem na passagem da estrada. Aqui também tem opções de fazer boas fotos, torcer para que eu não esteja tão nublado e nem com neblina, né, que dá para fazer umas coisas bacanas, né? Então, lá nesse ponto também tem já os avisos, né, que precisa de autorização para entrar lá no Morro da Igreja. Aí seguindo, né, aqui, ó, no ponto C, também tem a cascata do Avencal, que é tudo no caminho, né? Então dá para fazer umas coisas bem bacanas nesse trajeto. E aí, se a gente tiver com mais gente, obviamente tem que ir compartilhando os tempos de parada. Se a gente tá sozinho, vai tocando e vai administrando o tempo, né? Então, saindo lá da cascata do Avencal, né, dependendo do horário, dá para parar já aqui na Churrascaria Cascata, lá já em Bom Jardim, né? E aí, ou toca direto até o mirante lá, que é bem conhecido já, que é o mirante da Serra do Rio do Rastro, né? Então, tivemos o privilégio de tirar umas fotos lá. Então, aí a gente vai estar fazendo o caminho inverso, né? Aí descendo já aqui em cima, que é caminho, se quiser passar, tem esse mirante, Serra Parque, e no meio do trajeto também tem aqui o mirante do poste 55, que já é no começo da descida. Então dá para também parar um pouquinho, tudo depende do fluxo, às vezes a gente não consegue parar, algum trânsito, alguma coisa atrapalha, mas é onde a galera para aqui também para fazer umas fotos, né, curtir um pouco mais a viagem, né? E aí vai tocando até aí a dúvida maior é se tem a possibilidade de tocar direto até Curitiba, e tem a possibilidade também de curtir um pouco mais esse trecho aqui. Então, nesse primeiro rascunho aqui, a ideia é a gente ir até Camboriú, né, para fazer em 2 pernas, por exemplo. Então a gente vai até Camboriú e no dia seguinte vai até Curitiba. Então diminui mais esse percurso e ter a possibilidade de conhecer Camboriú, que a gente não conhece, né? Então vai chegar lá perto acho que umas 2 horas da tarde, mais ou menos, dá para conhecer um pouquinho a cidade. E no dia seguinte a gente vai porque aqui, ó, até Camboriú tá dando 367 quilômetros. Então um trecho de mais ou menos 6 horas. Isso sem contar as paradas, né? Obviamente que vai dar um pouco mais, então vai chegar lá saindo cedo de Urubici, vai chegar umas 4 horas da tarde, eu acredito, lá com todas as paradas. Então dá para conhecer um pouquinho o balneário. No dia seguinte sairia de Camboriú sentido a Curitiba. Então dá uma perninha de 3 horas só.
Então isso dá a possibilidade também da gente negociar no hotel e fazer um check-out estendido lá e sair depois do almoço, por exemplo. Obviamente que final do ano é sempre mais difícil essas negociações, né? Mas não custa tentar, que aí a gente poderia curtir um pouquinho ali a região, né, de Balneário até a hora do almoço, mais ou menos. Umas 2 horas da tarde toca até Curitiba, que são só 3 horinhas, né? Então dorme em Curitiba, dá uma passeada, né? E no último dia toca direto de Curitiba até Sorocaba, que vai dar aí, vamos pôr umas 6 horas, mais ou menos, 6, 7 horas com as paradas, parar para comer. Então sair umas 9 horas da manhã de Curitiba, 8h30, 9 horas, né? Vai dar para passar o Réveillon em Sorocaba. Então isso é um trajeto já pensando se a gente não for sozinho, né? Se a gente for sozinho aí, as coisas vão mudando, de repente a gente fica por Curitiba mais um dia e passa o Réveillon lá, porque a gente tá sem plano nenhum pro Réveillon, né? Ou pode parar aqui embaixo, por exemplo, na região de Tubarão, né? Então tem Nova Veneza, tem várias cidades aqui que dá para curtir antes de esticar até Curitiba, tá? Então, primeiro vídeo, peço desculpas, né? Mas eu acho que deu para aprender um pouquinho. E então tá aqui o nosso trajeto do final do ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Grande abraço, até mais.